Boa noite mulherada linda, boa noite Quilombo, boa noite a todas as mulheres da região e a todos que estão nos assistindo ou nos ouvindo aí pela nossa live de Mulher para Mulher. Mais uma live hoje, terça-feira, maravilhosa, solzinho saiu, né gente? Um dia gostoso aí, mais uma live para vocês, trazendo informação de mulher para mulher. Aproveitando enquanto vocês estão entrando aí para ouvir a gente, para ouvir muito conhecimento hoje e agradecendo a participação e a abertura de espaço aí do VGSC, o Maicon e a Lu aí que estão sempre nos apoiando e trazendo projetos para as mulheres. Inclusive, fiquem ligadinhos que tem muitos projetos muito legal. Convidando vocês para seguir minhas redes sociais, Silvana Forcellini, e para não esquecerem de seguir o nosso blog. Estamos trabalhando e fazendo muita coisa muito bacana para colocar lá no blog para vocês. Tanto o blog de Mulher para Mulher dentro do site VGSC e também o blog da Silvana Forcellini, que vai ter muita dica e muita informação. Fiquem ligadinhos e acompanhem para saber todo o nosso repertório e muitas novidades e muitas dicas bem legais que vai estar tendo por lá. Estamos trabalhando para trazer o melhor para vocês, né, mulherada? E aí, estão ansiosos para saber quais são o assunto de hoje à noite? Hoje a gente vai falar então com a nossa oficial registradora de Quilombo, Heloíse Zilli. Bem-vinda, Heloíse, boa noite. Boa noite, Silvana. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pelo espaço que você está abrindo para a gente tirar dúvidas, passar um pouco de informações para a nossa população quilombense, enfim, da comarca e para toda a abrangência que vocês têm. Muito bem. Já de antemão agradecendo pela disponibilidade, por fechada, muito pelo contrário, eu gosto de conversar, gosto de conviver com as pessoas de uma maneira não só profissional no cartório, mas de tratar as pessoas com a sua individualidade, para que as pessoas se sintam bem, se sintam acolhidas. O nosso trabalho, ele envolve momentos não tão legais da vida das pessoas, né? Por a gente tratar de registros de óbito também. Então a Heloíse é a pessoa que sempre tenta acolher as pessoas, entender o momento que elas estão passando e lidar com tudo da melhor forma possível. Eu, como disse, sou bastante tímida, então a minha cara é um pouco mais fechada em relação a isso, mas não que... Ah, legal, mas a gente tem nossos dias e tá tudo certo, e timidez faz parte, mas aqui você vai ver que nós somos bem tranquilos e o pessoal está aí para te ouvir. E com certeza vai gostar desse bate-papo e dessas informações que você vai trazer aí, porque são coisas muito bacanas aí que talvez o pessoal de Quilombo ou tenha dúvidas ou às vezes não conhece, né? Heloíse, falando um pouquinho mais de mulher, então, pra gente soltar um pouquinho aí, fala pra mim o que é ser mulher pra você, qual que é o que você entende por ser mulher aí dentro do que você passa um pouquinho aí pra essa mulherada. Certo. Eu vejo que são, ao mesmo tempo que é uma dádiva, né, como a gente estava falando um pouco antes da live, dessa questão da mulher na família, na sociedade, de conseguir conciliar, né? De vários papéis. Vários papéis. Vejo muitas colegas, muitas amigas que são mães, que são profissionais, que conseguem levar a vida, né, de uma forma leve com todas essas responsabilidades, que não deixa, tenho certeza que não deixa a desejar em nenhuma das áreas. Então eu acho que é um desafio nesse sentido, da gente conseguir conciliar a vida particular, a vida familiar, com a vida profissional, com estudos, que a gente sabe que algumas situações ficam mais voltadas para a mulher, algumas responsabilidades ainda na sociedade são tidas um pouco mais como femininas, e isso acaba pesando um pouco mais. São desafios diários, né, Heloíse? Exatamente. Todo dia eu não tenho ainda falando de mulher, né? Não sou mãe, mas eu vejo assim muitas amigas que ainda é a melhor coisa do mundo, você nunca vai se arrepender, que conseguem ser mães incríveis e profissionais incríveis. Então eu vejo que ser mulher é algo muito especial, desafiador, mas também bem recompensador. Várias áreas a gente tem um pouco mais de dificuldade para conseguir acessar o tratamento, às vezes. Ainda temos muitos direitos, né, Heloíse, para buscar. Exato. E às vezes até tem uma certa dificuldade em
impor, dizer, não, isso eu não posso fazer. Mas a percepção que eu tenho que o fato de ser uma mulher que está lá falando isso é um pouco menos aceitável. A gente tem que batalhar um pouquinho mais para que a pessoa entenda que realmente você não pode fazer determinada situação, você não pode agir da forma que eles gostariam. A gente tem que ter esse jogo de cintura às vezes. Saber dizer não. E aí, mulherada, vocês sabem dizer não? Porque aquele não que a gente precisa, né? Como você disse, a gente tem várias funções aí na sociedade, né? A gente até comentou na última live que por virtude de ter muitas funções e de querer abraçar tudo, que é o que a gente como mãe e mulher, né, faz, a gente acaba se sobrecarregando por causa exatamente do não que muitas mulheres não sabem dizer. Não, dessa vez espera, não, dessa vez acalma, não, dessa vez, né? E então é muito legal, é desafiador, tem que aprender a dizer o não. Mas é desafiador pra gente que é mulher, né? É sempre mais difícil você chegar a dizer, não, isso eu não posso nesse momento ou eu não quero nesse momento. Porque eu vejo que às vezes eu tenho medo que as pessoas entendam como que uma forma de ser fraca, de não dar conta. Mas às vezes não é, porque você está com uma sobrecarga de situações ou profissionalmente falando, porque a gente é limitado. Sim, todos nós temos situações limitações. A gente pode, é legal, é lícito e a gente pode fazer, e outras situações não. Então a gente tentar mostrar isso, que não é a Heloísa que não quer, mas é... Ali a gente entra o não do a gente entra dentro do não do trabalho, né, Luiz? Não é só na vida, né? Exato. A vida já traz consigo essas funções de a gente ter que dizer não muitas vezes e a gente não conseguir. E aí quando a gente entra no âmbito do trabalho, que é você que dá a sua cara a tapa dentro do teu trabalho, por exemplo, você é sua patroa, você que faz a sua profissão e você está ali na frente, é um pouco mais difícil ainda de dizer não. Porque você está ali na frente, você está negociando e você sabe quais são as suas limitações. Mas às vezes as pessoas gostam assim, vamos dar um jeitinho, né? Então, é normal. E aí a gente leva, o detalhe é que tudo que a gente trabalha no profissional, muitas vezes a gente também não sabe dividir. E a gente acaba levando para o pessoal. Então a gente tem que aprender a separar o profissional do pessoal e também separar o não, né, do sim. Isso eu posso, isso eu não posso. E como você disse, se manter firme no que é propósito, no que é lícito e no que é possível, né? A gente sempre dá um jeitinho quando pode e quando consegue, mas tudo tem seus limites, assim como na profissão, assim na vida pessoal. Questão de prazos, quando possível a gente agilizar, fazer na mesma hora, a gente sempre faz. Dentro do possível. Isso, mas assim, que não é permitido, não é feito. E na vida pessoal eu tenho muito essa questão de dizer um não, de não carregar mais. Ótimo, do né? Do que que eu posso carregar. Sempre tô tentando aprender ainda. Tudo bem, faz parte. Situações, Aprendizado é pra vida toda. De fato, às vezes não é fácil a gente conseguir conciliar tudo, porque eu gostaria às vezes de fazer muito mais coisas. Mas assim, a gente chega num ponto que agora eu preciso dizer um não, às vezes um não pra mim, às vezes um não pra determinada situação, pra gente conseguir isso continuar. Aí. Mas é muito importante dizer não, então continue por esse caminho de autoconhecimento e aí você vai se entender. Logo no futuro você vai ver que esses não valeram a pena, né? Com certeza. Heloísa, falando um pouquinho da sua profissão, todo mundo sabe do cartório então oficial de registros, né? Como que você se descobriu aí nessa profissão? Qual era seu sonho de profissão? Era ser oficial registradora que fala? Isso. Era ser oficial registradora? Você pensou em outra? Você tem uma outra formação? Estudou para alguma coisa? Eu ingressei à faculdade de Direito pensando em advogar. Mas um pouco era por uma certa falta de conhecimento. Eu não tinha todo esse conhecimento da abrangência que a área do direito me permitia. Sim. Então eu iniciei a faculdade, trabalhava como auxiliar de dentista, uma situação totalmente antagônica, né? E no 5º período da faculdade eu prestei provas para fazer um estágio no Ministério Público aqui na comarca de Quilombo, que era uma área que eu fui gostando no decorrer da faculdade.
e vim para Quilombo, sozinha. Minha família continua morando em Marema, né? Vim para cá, fiz meus 2 anos de estágio no Ministério Público, na promotoria. Foi um período muito bom, que eu aprendi muito, que eu gostei muito. Se identificou? Me identifiquei, mas na sequência disso eu já entrei no cartório, né? No registro civil, como escrevente. E aí eu fui descobrindo um outro mundo que eu ainda não conhecia tanto, que eu ainda não havia chegado, né, na faculdade, nessas matérias de registros públicos. Então, meu primeiro contato foi mais profissional do que mesmo na formação. Na faculdade. Isso, depois, né, eu cheguei nessas matérias e gostei muito, me identifiquei, e estamos aí acho que há quase 13 anos de E cartório. descobriu a profissão. Me descobri aí. Olha que legal, mas aí você é advogada formada, então? Eu não sou advogada porque eu não prestei a prova da ordem. Para advogar, tá, entendi. precisa aprovação na OAB. Eu sou bacharel em Direito, porque eu sou formada em Direito. Eu sou pós-graduada em Notarial e Registral, que é a área de registros que você públicos. trabalha? Isso, e Registro Civil e Empresarial. Ah, legal, olha aí, ó. E descobri uma profissão do nada, né? Resolvi mexer nos papel, gostei do assunto e foi. Que legal! Se for olhar aqueles livros antigos, um mundo totalmente diferente. Imagina! Começou lá na história, mais ou menos, de Quilombo, né? Considerando que a gente tem registros desde 1956, desde que iniciou praticamente a comarca aqui, né? A comarca foi em 86, mas o município, né, começou suas atividades em 56. Que legal. Então, fui descobrindo isso tudo, fui gostando, fui me mantendo. Depois eu fui oficial substituta e em abril de 2018 eu assumi como oficial. Muito bem, sucesso então. Me diz uma coisa, nesse decorrer dessa caminhada profissional, como que foi os desafios? Você encarou algum desafio que você disse, nossa, esse foi um desafio e eu venci, eu passei? Qual foi o maior desafio que você lembra ou que você pode citar que você... Uma grande dificuldade que hoje eu lido bem, mas minhas primeiras dificuldades foi encarar os registros de óbito. Assim, porque eu sou muito coração, eu sou muito sentimental, muito emotiva. A Silvana já me conhece um pouco mais, sabe que eu choro muito. Choro bastante. Duas, eu também choro. Quem não chora, né? A gente é emoção, assim, né? As primeiras vezes eu chegava em casa e eu ficava fazendo um backup daquele dia, daquelas pessoas, daquela situação. Eu tinha até um sentimento que quando eu pegasse aquela folha amarela que vinha do hospital pra gente fazer o registro, sei lá, que eu tava quase ali com... Um sentimento de luto juntamente com o registro. E ao mesmo tempo que a gente tava ali lidando com um casal de paizinhos extremamente felizes com a chegada de um filho, chegava um registro de óbito, às vezes com o familiar chorando. Então, era um oposto muito forte. Exatamente, que num primeiro momento para mim não foi fácil, principalmente com essa parte da dor, de lidar com a dor dos outros, assim, de conseguir... É que é um momento que você não sabe muitas vezes nem o que dizer, né? Isso, conseguir ter um pouco de tato, assim, como passar de uma situação para outra. Como falar profissionalmente dentro do estado emotivo que a pessoa se encontrava. Conseguir acolher aquela situação que a pessoa está passando. Alguns que demonstram um pouco mais esse sentimento serenidade, de tristeza. Outros mais tristes. Isso, outros que conseguem, naquele momento, estar mais sereno, mais tranquilo, né? Então, tudo foi uma questão de aprender a lidar com os seus sentimentos perante os sentimentos dos outros. Isso, não autoconhecimento, né, Luísa? Talvez não me deixar, não de ser insensível, mas de não carregar depois do horário de trabalho esse sentimento todo. Isso, porque você acabava levando o luto para casa. Sim. E aí pensa na situação, no motivo, enfim, acaba, né, não tem como, né? Já começava a imaginar um familiar, já pensava em uma série de questões. Às vezes você vê aquele familiar que tá aí, que, né, principalmente às vezes casais que viveram juntos muitos anos, então chega ali o viúvo, a viúva, que você vai começar a ler o registro para conferir e a pessoa começa a chorar. Então você dá uma resumida para tentar que aquele amenizar a situação seja menos difícil, mais confortante. Não seja tão doloroso, que a gente cumpra os requisitos que a gente precisa, mas que não seja ainda mais doloroso aquele momento para o familiar. Sim. E também a questão da gente conseguir ter serenidade na hora para explicar 1, 2, 3 vezes,
Porque às vezes o sentimento, o pensamento da pessoa naquele momento não tá focado no documento que você tá pedindo para ela te apresentar. Mas tá lá naquele misto de sentimentos que ela tá vivendo. E aí é todo um vucu-vucu, uma situação, às vezes tem que ser rápido, enfim. A gente entende que... E existem frustrações em todas as profissões, em tudo que você escolhe, né? Mas acredito que lidar com o óbito seja uma situação um tanto quanto desafiadora mesmo, né, Luiz? Isso é... Tem a questão de eu ser muito tímida, então os primeiros casamentos que eu fui de fato realizar, assim, é aquele... a mão que sua, aquele frio na barriga. O que eu falo, o que eu falo, o que eu não falo. Vai que eu falo uma Tem coisa alguém aí que a Heloíse casou? Dá dicas aí pra gente como foi os primeiros casamentos da Heloíse. Nossa, eu lembro o primeiro casamento que eu fiz foi um sábado que choveu. Mas olha choveu aí. tanto que eu nunca vou esquecer. Hoje eu já não sei quantos eu fiz, assim, sei que são vários inúmeros. Muitos que eu fiz de idosos, inclusive uns não... bem recentes, assim, um senhorzinho de 92 anos também. Olha, que casou! E ele chegou no cartório e me falou assim... Viu, você que tá desesperada? Calma, dá tempo. Tudo no seu tempo. Dá tempo. E ele falou assim, hoje eu acordei ainda mais apaixonado. Eu achei aquilo tão lindo. E eu gosto tanto dessa parte de ficar conversando com os idosos. Fiz já eles têm um conhecimento incrível, né? Isso, e a forma carinhosa, assim, que eles se tratam, alguns que puxam uma brincadeira. É um senhorzinho também um dia que eu falei assim, e ele me disse assim, você vai falar que eu já posso beijar a noiva? Eu falei, vou falar, só tava esperando por isso. Querido, então, tem esses que momentos, bom, né? Assim, que daí traz o contrapartida dos desafios, né? E aí traz coisas muito legais. Torna leve o dia a dia. Deixa mais leve. E esses momentos são incríveis, né? Daí esses sim a gente deve levar pra casa, né, Luiz? Coisas boas. Frustrações. Existe alguma que aconteceu aí no decorrer de tudo isso? Me frustrei porque queria ser advogada e mudei de profissão. Não, tudo falo tranquilo. Em frustração nesse sentido de eu não ter continuado no caminho da advocacia. Quem sabe um dia eu siga por ele ainda, mas talvez eu devesse ter ficado um pouco mais nesse caminho, preparar um pouco mais esse caminho para se um dia eu fosse seguir. Teria uma segunda opção. Isso. Mas não, hoje eu não me vejo incomodada por ter mudado nesse momento de opinião, de não querer advogar e sim estar em cartório. Então isso para mim não é uma frustração, pelo contrário, eu acho que eu me encontrei ali dentro dos registros públicos, às vezes até eu brinco que eu não sei como vai ser acordar um dia e não ter que ir para o cartório. Já virou a sua vida. 13 anos que essa é a minha rotina, né? De todo dia, muitas vezes em finais de semana, até em função de casamentos e tudo. Então não me vejo, não vejo isso como uma frustração, mas quem sabe um dia eu volte para a advocacia. Admiro muito uns colegas, muitos advogados que a gente convive com mais frequência também. Então, pode ser que um dia. Pode ser. E você que está aí pensando em casar, em registrar filho, em divorciar também. Não, vamos falar em casamento, vamos falar em coisa boa. Aguarda um pouquinho aí que a Heloíse vai passar dicas e documentos e tudo. Daí já pega a caneta aí para anotar, para ficar preparado. Que você que vai registrar, que quer casar, fica aí ligadinho que a gente vai passar então todas as informações aí que você precisa para fazer aquele casamento top, né, Heloíse? Isso mesmo. O que mais que vamos falar? Então, Heloíse, a gente falou um pouquinho aí dos trabalhos dentro das tuas expectativas, mas fala pra gente quais são, mais ou menos por cima, porque acredito que tenha bastante serviço, quais são todos os serviços que você faz no cartório? Então, quais são os registros que você faz lá? A gente, são os 3 cartórios, então agregado em um único, que é o Registro Civil das Pessoas Naturais, interdições e tutelas, que é o cartório que a gente faz registros de nascimento, casamentos, óbitos, interdição, registro de emancipações. Então, isso no pessoa natural, né, de nós seres humanos. Títulos e documentos, que a gente faz registros de cédulas, de contratos, enfim, né, documentos de aluguéis, enfim. E pessoas jurídicas também, que a gente faz registros de associações, aquelas associações, sabe, de mães, de futebol, essas associações também a gente registra. Então a gente tem 3 atribuições distintas, que é a de pessoa natural, títulos e documentos,
e também o de pessoas jurídicas. Muito bem, então faz todos esses serviços Isso. dentro do cartório. Horário de atendimento de vocês? Das 8 às 12 pela manhã e das 14 às 18. E plantão para registros de óbito. Vocês têm plantão, então quer dizer, quero casar 10 horas da noite. Casa. Casa, 10 horas da No noite. domingo, casa. Casa, feriado, Casa. a hora que quiser. A hora que quiser a gente casa. No plantão, Decidiu casar, levanta e chama a Heloísa que casa. chama no WhatsApp do cartório amanhã que a gente já passa os documentos e já vamos agilizar para passar o ano novo casado. Olha aí, ó, gente, quer passar, entra 2024 com os dois pés direitos, né, que é o teu e da esposa, né? Vai, chama a Heloísa e já casa. Muito bem. Heloísa, vamos falar um pouquinho, então, já que a gente está falando de casamento, de coisa boa, né? Vamos dizer que é coisa boa? Vamos falar um pouquinho de processos. Então, existe o registro civil de casamento. Isso Isso. é um dos serviços que você presta. Isso mesmo. Como que funciona? Fala um pouquinho aí do que precisa, como que faz, como a gente falou, faz qualquer hora, quanto tempo tem que dar os nomes antes. O processo de casamento, ele é encaminhado com uma certa antecedência da data que os noivos pretendem casar. Um período entre de 15 a 20 dias, no mínimo, a gente já consegue fazer o processo, né? A depender um pouco também do fluxo do nosso dia a dia. E a validade é de no máximo 90 dias. Então, quem quiser casar aqui 90 dias, já pode dar entrada no processo de casamento. E não menos que 15 dias, porque tem os processos de editais, atualizações de certidão. Então, é um processo que ele precisa correr. Demorado. Isso. Esse processo hoje já é muito mais ágil, porque o prazo do edital é de 5 dias e não mais de 15 dias, como a gente tinha tempos atrás. E também não vai mais para o visto do Ministério Público. Então, isso também torna isso mais rápido. Isso, reduziu o processo, que antes a gente pedia em torno de 30 dias, hoje com uns 15 dias a gente já consegue fazer. Às vezes até um pouquinho antes, né? Vão se programar. Normalmente quem vai casar já programa com antecedência, Isso. né? Dificilmente vai em cima. Sim, poucos são, quero casar. Sai com a certidão de casamento na mão. Sim, se casa no cartório, sim, já sai. Ou se a gente, eu oficial e o juiz de paz vai até o local para fazer o casamento, já sai com a certidão de casamento em mãos. Porém, a gente tem uma outra modalidade, que é o B auxiliar, que é o casamento religioso com efeito civil, que o pastor, enfim, as igrejas católicas aqui ainda não têm o hábito de fazer, vão realizar o casamento. A gente vai fazer todo o processo no dia que antecede o casamento, os noivos ou o pastor, enfim, a entidade religiosa que vai fazer o casamento, faz a retirada da documentação no cartório, a gente explica a questão da coleta das assinaturas e esses documentos voltam pra gente após o casamento. E aí a gente emite a certidão. Então é uma modalidade um pouco diferente, que os noivos não vão sair com a certidão no dia. Mas o processo, ele é o mesmo, o prazo é o mesmo, só não tem a presença do oficial e do juiz de casamentos no ato do casamento, feito pela entidade religiosa. Então é o padre ou o pastor, Isso. no caso, que vai fazer. O processo, ele é relativamente simples, né? Tudo que a gente pede é certidões atualizadas, de nascimento para quem nunca casou, ou de casamento para quem já é divorciado ou viúvo. Uma observação bem importante é que separado judicialmente não casa, ou é solteiro, ou é viúvo, ou divorciado. Porque às vezes as pessoas... Separado judicialmente quer dizer que o juiz determinou a separação, Isso. não casa. Porque até um tempo atrás eram dois processos distintos. Primeiro a pessoa separava, tinha que ter um lapso de 2 anos para daí a pessoa poder divorciar. Então quem porventura só fez o processo de separação e não fez o divórcio, não pode casar novamente. Você tem que fazer o divórcio. Muito bem, olha aí, pessoal, fica ligadinho. Casar. Isso. Divorciei hoje, amanhã eu posso casar de novo? Pode, inclusive com a mesma pessoa. Pode encaminhar o processo no dia seguinte. Olha que facilidade, né? Não, tá louco. Isso é RG, CPF, comprovante de residência. Uma outra informação que eu julgo bem importante é que tem que casar na comarca onde reside. Por exemplo, a pessoa legal, que eu não mora posso ir em Chapecó casar. Não pode. Cada um tem que casar na comarca em que reside. Por isso que tem que apresentar também o comprovante de residência. Um dos noivos mora em Chapecó, o outro mora em Quilombo, pode optar. Qualquer um dos dois cartórios. Mas ao menos um tem que residir no local para fazer o casamento. Isso. A gente aqui tem a abrangência de Formosa do Sul também, Santiago e Quilombo. Irati tem escrivania de paz lá. Então, se os dois residem em Irati, casa-se no Irati. Aqui dentro da nossa comarca. Legal. Isso.
Aí documentos de 2 testemunhas, né? RG e CPF, que vão atestar que os noivos não são parentes entre si, até 3º grau, que aí é vedado o casamento, né? Que o 3º grau civil seria tio e sobrinho. Então não pode casar. Não pode casar. Isso. Também, né? Isso, e a gente tem outras questões de vedação, né? Casar adotante com adotado, enfim, tem outras várias regrinhas aí que Isso. A gente fala, parecem absurdas, mas que acontecem. Sim, E às vezes acontece. Isso. E no dia do casamento, 2 padrinhos. 2 casais. Pessoas. 2 pessoas. 2 pessoas, tanto faz 2 homens, 2 mulheres, um casal. E se eu quiser levar 10 padrinhos? A gente não tem espaço para todos assinarem no livro, mas pode comparecer lá no dia. A gente tem um espaço que comporta em torno de umas 20 pessoas. Pode levar. Pode levar, mas assinar o livro. Assinar o livro assina 2 pessoas se o casamento for no cartório ou 4 pessoas se a gente sair para fazer o casamento num outro local. Olha, muito bem, muito interessante esclarecer. Supondo que a gente for fazer um casamento num restaurante aqui na cidade, pode ser feito também, aí os noivos vão ter que ter 4 testemunhas ao invés de 2. De 2. Que precisam ser brasileiros, maiores de 18 anos e alfabetizados. A única regra. Única regra. O restante pode ser todos homens, todas mulheres, podem ser parentes dos noivos, indiferente. Outra informação importante, menor de 16 anos não casa. Entre 16 e 18 anos? Casa se os pais consentirem. Os pais têm que assinar um termo de consentimento, que é essa autorização para eles casarem. Mas menos de 16? Não Verdade. casa. Vou deixar você beber uma água, Heloísa, para você dar um tempo aqui. E vou convidar o pessoal que está assistindo, não esqueçam de ir lá conferir nas nossas redes sociais, @SilvanaForcellini, Facebook e Instagram. E entra lá no VGSC, na nossa página, no nosso blog. Vai lá, comenta e aproveita para dar aquela acompanhada que logo a gente está postando muito conteúdo para vocês. Inclusive essa live depois vai para lá, tá, gente? Então, dá uma olhadinha lá, VGSC, vai estar lá o blog Silvana Forcellini e o blog de Mulher para Mulher. Inclusive tá passando no YouTube também, então vocês podem acompanhar pelos 2 sistemas. Legal, né? Tem muita pessoa. E aí, tá com alguém que vai casar? Tá com alguém que quer registrar a criança? Compartilha essa live e já marca a pessoa ou manda para ela o link para ela assistir, para ela tirar algumas dúvidas lá com antecedência e aí chega lá no cartório já dizendo para Heloísa, isso e tá tudo certo, né, Heloísa? Economiza já chega com as informações para prontinhas. Isso aí. Documentos. Muito bem, isso aí, Heloísa. Heloísa, a gente está falando de casamento. A gente sabe que existem regimes de casamento. Sim. Quantos são hoje? São 5 regimes, 5 regimes. Comunhão parcial, comunhão universal, separação total de bens, separação obrigatória e a participação final dos aquestos. Isso a gente sempre... Na minha época não era tudo isso, como diz minha mãe. Né? Que são situações bem específicas, né? Que a gente sempre explica lá no momento que os 2 noivos... A opção, né, da comunhão, a opção dos regimes se decide na hora de dar os nomes. Isso, que aí a gente explica para os noivos a diferença entre um e outro, os bens que abrangem ou não, e aí eles escolhem o regime que condiz com o que eles buscam. É a separação obrigatória de bens, né, que ela tem algumas situações, por exemplo, maior de 70 anos só casa pela separação obrigatória. Olha, ele não tem opção de escolher o regime que ele quer. Tem regulamentado. Isso, ou pessoa que divorciou, ficou viúva e não fez inventário, não dividiu os bens do relacionamento anterior. Só. Em casa não obrigatória. Isso. Comunhão universal, né, que, grosseiramente falando, que vai englobar todos os bens, né, ou separação total, que não vai ter essa comunhão. Também é necessário fazer uma escritura de pacto, antinupcial no tabelionato, e depois do casamento ele é registrado no registro de imóveis, para que ele tenha validade perante terceiros. É um contrato praticamente. Isso, é um acordo, né? Como são 2 extremos que as pessoas estão cientes, né? Que ambos estão cientes ou deixando tudo ou dividindo tudo. Do que eles estão convencionando. Grosseiramente falando, a diferença desses 2 regimes, né? Engloba, como o pessoal diz, engloba tudo, não engloba nada, não envolve nada. Vai tudo e não vai nada. Isso, divide tudo, não divide nada, né? Tem peculiaridades ali no meio, né? Que a gente vai informando para os noivos a gente tem já bens que eu recebi de herança. E aí vai se tirando dúvidas, vai surgindo aí de acordo com o capital ou com a vontade de cada casal. E aí no momento então de dar os nomes é explicado todos os regimes.
e ele faz a opção por um e aí segue a burocracia daquela opção. Exatamente. Aí a gente orienta as necessidades a partir da escolha dos nubentes. Tá. Vamos falar de um casamento que está gerando um pouco de polêmica aí no Brasil e no mundo, com certeza, que foi regulamentado, agora né, está em discussão. Aqui em Quilombo se faz casamento para... como que você... Vou dizer, para homossexuais que falam? Homoafetivos, tá. Então, como funciona esse casamento hoje no registro, como estava funcionando, como está em votação, eu acredito, né? Sim. Como vai funcionar, se passar a votação ser aprovada, como funcionam os casamentos homoafetivos, então? Então, a gente não realizou nenhum ainda, aqui na comarca, a gente não teve essa procura, mas ele segue exatamente os mesmos padrões do casamento hétero entre pessoas de sexos diferentes. A mesma documentação, sem diferenciação nenhuma. Inclusive, todo o processo de casamento ele não vai constar noiva ou noiva, ele ou ela é nubente. Não vai ser... Não vai determinado gênero. São dois homens, eu vou colocar dois noivos, um quer ser noivo, outro quer ser noivo. Não, são os nubentes. Não vai ter essa diferenciação de gênero. O processo é exatamente o mesmo, a mesma documentação, não se faz diferenciação nenhuma. Hoje é permitido, né? Há quanto tempo já que é permitido? Tu tem essa lembrança ou não? Não me recordo, mas faz alguns anos. Já faz alguns anos? Sim, desde que eu ingressei no cartório, logo já teve essa possibilidade, né? Mas aqui na nossa comarca a gente ainda não teve essa procura. Algumas pessoas já me questionaram, mas não chegaram a efetivar, a vir de fato para fazer o casamento. Mas via de regra ele vai seguir exatamente o mesmo procedimento, sem nenhuma diferenciação do casamento hétero. O que a gente tem hoje é que uma lei que está para ser ou não sancionada, que está em votação, se vai ser proibido ou se vai continuar sendo permitido. Permitido esse tipo de casamento. Isso. Como a gente não sabe quanto tempo vai demorar para ter essa votação, se, por exemplo, amanhã alguém nos procurar para encaminhar o processo de casamento, a gente vai encaminhar da mesma forma, normalmente. Se até a data que os noivos optarem por casar, a lei foi, supondo, for sancionada e for proibido, não vai ter a realização do casamento. O processo de habilitação ele vai parar por aí. Mas, enquanto tiver em votação, se houver a procura, a gente vai fazer normalmente. Então eles querem cancelar mesmo, né? Não ter nenhum... para proibir que se façam casamentos homoafetivos entre pessoas do mesmo sexo. Indiferente de serem dois homens, duas mulheres. Indiferente de ser proibido. Exatamente. E a procura por casamentos, porque agora você falou ali na questão de não teve procura por casamentos de homoafetivos, mas como está a procura por casamentos civis? Lá da época que você começou, porque a gente vê muito ajuntamento, né? Hoje, vamos juntar as escovas que diz? É assim que diz popularmente? Vamos juntar as escovas e vamos morar junto. E aí, bate aquela dúvida. E agora? Eu não, né? Você fala um pouquinho dessa procura, depois você responde pra gente. Como que ficam os meus direitos? Não sei se você tem, em que regime eu me encaixo? Via de regra, quem não casa no civil para optar por um regime, ele segue o regime da comunhão parcial de bens. Mas existe a possibilidade dos noivos fazerem, né, por exemplo, união estável, que não vai alterar o estado civil, mas que de certa forma vai regulamentar essa relação que eles têm. Vai continuar sendo solteiro, viúvo ou divorciado, né, se for o caso, mas que consegue regulamentar com uma união estável. Isso, esse relacionamento que eles têm. Então, seguiria o regime de comunhão parcial de bens. A procura de casamento, ela é um pouco sazonal. A gente tem períodos, por exemplo, agora que a gente se encaminha para o final do ano que a procura é maior. Maio? É o mês das noivas Maio, ainda? Das noivas também. Ainda é o mês de casamento. Junho também é o mês, né, de olha casamentos. Aí. Mas a gente teve um período que a gente teve uma procura muito grande de casamentos e um ano ou dois que antecedeu a pandemia, caiu muito essa procura. As pessoas talvez optaram muito mais por juntar escova de dente, como você falou. Teve uma procura muito menor. Durante a pandemia, a gente conseguiu realizar alguns casamentos, né? Ficou um período que a gente também nem podia fazer por conta de aglomerar
Depois tiveram algumas adequações. Aí era aquele casamento mais íntimo mesmo. Isso, outros que podia ser feito por videochamada como juiz, enfim. Tinha essa série de opções. De padrões pra gente seguir. Mas eu observo que de um período pra cá, talvez questão de 1 ou 2 anos, a gente começou a ter uma procura maior de casamento e eu vejo como pessoas meio que dos dois extremos. Pessoas muito bem jovens, que há muito tempo optavam por só ir viver juntos, e pessoas bem idosas, que passaram uma vida toda junto e agora resolveram casar. Por exemplo, esses senhores me deram 45 anos que eles viviam juntos e optaram por casar. Eu acho que tá bem assim, pessoas bem jovens. Isso. E nós, assim, da faixa dos 30, tá por cima do muro ainda, a gente tá pensando ainda na situação. Muito bem, mas né? Eu acho assim que... Tá avaliando. Uma situação que me chamou a atenção é essa procura maior do casamento por pessoas 18, 20 e poucos anos. Que estão iniciando essa vida. Isso, que teve períodos que eu trabalhava no cartório que a gente teve muito poucos casamentos dessa faixa etária e hoje a gente tem mais. Que realmente estão decidindo ir viver, né? E casar antes de ir viver junto, né? Regulamentar antes de juntar as escovas. Muito bem, isso é bacana, né? Porque volta aí a uma tradição, né? Que sai a mulher da casa dos pais, casada com o marido, né? Casada aí no papel regulamentado, tudo certinho. Como diz uma palestrante, e ela fala assim: como que você coloca a terra no teu nome e não coloca a mulher, né? Mas não comparando, porque terra é um bem, né? Mas enfim, como que você não regulamenta a pessoa que está do teu lado, né? Não diz que é teu parceiro. Enfim, viu? Vocês que estão querendo casar, tá aí. E vocês que estão com 80, 85, que não casaram e ainda têm esse sonho, dá tempo, façam, realizem, né, Elis? Dá tudo certo. Muito bem, a gente falou de casamento. Agora eu quero falar de uma outra questão, que é registros de crianças, né? Que também acredito que tenha muita procura. Tem mais registro de criança que casamento? Bem mais. Viu só, gente? Como que a questão do registro de crianças, como que funciona aí? Quais são os primeiros passos para o registro de crianças? A primeira questão a se observar, né? É a questão dos pais serem casados civilmente ou não. Isso vai interferir na necessidade ou não dos dois pais comparecerem no cartório. Sendo casado civilmente, basta que um dos cônjuges compareça. Com aquela folhinha amarela que entregam no hospital, né? Que é a DNV, a Declaração de Nascido Vivo, civil para comprovar, então a situação... Que é casado. Isso, e identidade CPF de ambos. As certidões não precisam serem atualizadas nessa situação de registrar a criança. Se não forem casados, aí existe a necessidade de ambos os pais comparecerem ao cartório. Os dois juntos. Os dois juntos, com essa mesma folhinha do hospital, RG, CPF e certidão de nascimento ou de casamento, a depender da situação de cada qual, né? Se já foi casado... E aí precisa ser atualizado? Não precisa ser atualizado também. Ah, legal. Pode ser a certidão que você tem em casa lá. O que é bem importante é que tenha principalmente um documento com foto, né, de fato legível e atualizado, para a gente poder identificar que a pessoa que está lá na nossa frente é a pessoa que está registrando. É a pessoa que está no documento. Alguma regrinha, tipo, ó, isso aqui não dá para abrir mão. Por exemplo, como quando se fala em registro, eu posso ir lá e você falou um só registrar, mas eu quero colocar o nome do pai, como que fica? Não quero colocar o nome do pai. Decidi que eu não vou colocar o nome do pai, não quero levar o pai junto. E aí? O nome que tu falas é a questão de sobrenome? O nome do pai na certidão. Pode acontecer. A gente tem várias situações que a mãe comparece sozinha, né, para registrar, ou o pai não quer comparecer, não quer reconhecer a paternidade. No caso, que também a gente tem a situação, a mãezinha pode sim registrar sozinha. Aí não vai constar nome de pai e de avós paternos no registro. Vai constar a mãe, a criança apenas com o sobrenome da mãe e os avós maternos. Nessa situação, a gente encaminha um termo para o fórum. Ou a mãezinha declarando quem ela, né, diz ser o pai da criança, com as informações que ela tem sobre ele, ou ela se recusando a dizer quem é o pai da criança, que pode também, uma escolha da mãe, não dizer quem é o suposto pai da criança. E aí, o fórum vai autuar um procedimento de averiguação de paternidade, vai chamar a mãezinha, enfim,
E muitas situações, né, às vezes lá no momento depois o pai reconhece ou se faz um DNA e se verificando quem é o pai da criança, o fórum manda, né, o juiz manda pra gente uma ordem pra gente fazer a inclusão desses dados no registro de nascimento da criança. Se for o caso, o sobrenome paterno, o nome do pai, o nome dos avós, a gente acresce essas informações, não faz um registro novo, mas a gente acresce essas informações lá no registro da criança. E uma informação que eu acho bem importante é que as mães não precisam ter medo, a família não precisa ter medo que essa informação vai constar lá na certidão da criança. A gente não consta que foi registrado só no nome da mãe e posteriormente o pai foi ao reconheceu. fórum isso, e tal. não consta Fica nada. isso... Isso. É uma informação considerada sigilosa, ela só vai ficar nos livros do cartório. É um processo interno, regulamentado, Isso. mas que não sai dali. Não vai constar na certidão, né? Por quesitos, não vai constar a informação que houve esse processo todo. E também, no caso da mãe não querer dizer quem é o pai da criança, ela pode manter esse a palavra lá posicionamento no juiz e vai manter o documento da criança apenas com as informações da mãe. Uma outra questão importante que eu acho de frisar na questão da formação do nome, né? De acrescentar os sobrenomes das famílias. Sobrenome, eu levo agora, quero colocar o sobrenome do meu pai, do meu avô, do meu avô, quero que fique o primeiro tal, não, eu quero que o meu seja o último, porque diz que a criança leva o nome, né? Isso, vai. Como que fica isso? A composição do nome da criança é de livre-arbítrio dos pais, pode constar só sobrenome paterno, só materno, pode constar ambos. Se você tiver 2 sobrenomes e você não quiser que o teu último seja o que a criança leve, você pode optar pelo penúltimo. Então a composição vai ser a critério legal. dos pais. Não é obrigatório constar nem do pai, nem da mãe, pode constar os 2. Se os pais tiverem entre ambos 4 sobrenomes, podem optar por 2 deles. Isso fica bem a critério. Pode ser o da mãezinha, o último. Olha, eu não quero colocar o sobrenome. O pai resolveu que não quer colocar o sobrenome, que é difícil, né? Mas que pode acontecer. E quer deixar só o sobrenome da mãe, sem problema. Vai ter o nome dele lá como pai, mas no nome da criança ele vai ter. Não vai usar o sobrenome do pai. Isso. Muito bem, então isso ficou um livre arbítrio aí para os pais, entre eles decidirem nome e sobrenome. Isso. A pergunta que não quer calar. Qual foi o nome mais estranho que você registrou? Quero ver! Não vou criar problemas, não vou criar polêmicas. Não, brincadeira, não me diga. Mas já existe nome em complexos, já chegou. A gente não vai falar nomes, lógico, porque a gente está numa cidade pequena que todo mundo se conhece. Mas já chegou a você um papel que você disse não tem como registrar? Ou, né, não... Já teve situações que eu questionei os pais, ou de ser um nome um pouco dúbio, de orientá-los a colocar um segundo nome, para deixar claro o menino ou menina, não que isso fosse um problema muito neutro. Os pais. Isso. Muito neutro. Esse nome ele é um pouco mais neutro, vocês se preocupam, isso é um problema para vocês ou não? Acaba gerando uma orientação por trás para que os pais realmente tenham certeza de como estão registrando. Só simplesmente não se pensou sobre. Ah, sim, né? Legal. Mas então quando a gente orienta, uma outra orientação que a gente passa os pais é a questão de não, né, de tentar evitar talvez só um prenome, que é o primeiro nome, só um sobrenome, para que não haja homonímias, pessoas com o mesmo nome, né? Ou um segundo nome, ou mais de um sobrenome ali da família, mas isso é uma questão de orientação, não é que a gente veda ou não existe. Não existe nada que diga assim, não, esse nome aqui não pode. Tem situações que a gente pode se recusar a registrar se a gente entender que aquele nome pode ser vexatório para a criança ou causar algum problema. Então eu posso, num primeiro momento, recusar o registro. Pedir para fazer um repensar sobre o nome. E aí a gente pode, os pais, né, se mantivendo em querer, a gente pode consultar o juiz. Para o juiz decidir se o meu entendimento é o mesmo. É o ideal. Mais correto ou se posso seguir o desejo dos pais. Então, fazer um repensar sobre o nome. E aí a gente pode recusar nessas situações, que a gente entenda que seria um nome... que seria vexatório. Isso. Mas aí acho que entra uma outra situação bem específica que a gente tem que ser bem palpável de não deixar gosto, né, questão pessoal, interferir com o nome das crianças, né? Isso, com o que eu acho que pode ser vexatório ou não. A gente tem os grupos dos cartórios, enfim, que às vezes a gente vê situações assim bem atípicas, que de fato a criança talvez fosse
sentir até bullying no futuro Isso, ou exato. passar por constrangimentos por causa do nome escolhido. Exatamente. Então, as orientações são nesse sentido. Não que o nome tenha que deixar claro que é um menino, que é uma menina. Mas assim, não sei, tem sobrenomes que são dúbios, né? Então a gente orienta os pais, vocês querem que não, né? Colocar talvez algum outro nome. Daqui a pouco, por exemplo, eu mesmo tenho mais pessoas que têm o meu nome. O meu nome é bem certinho, com as mesmas letras, com nenhum Y. Não, tem mais pessoas. Então, evita também algumas... Daqui a pouco a gente não sabe como que é o futuro, todo eletrônico, daqui a pouco, né? Evita transtornos futuro para a criança essa questão também. de evitar as homonímias, né? Isso. Tentar manter a particularidade Isso, de cada nome. Isso. Exato, E, né? claro, a gente É só sabe teu e que deu, né? Essa questão pode ser verificada pela data de nascimento, pela filiação, mas às vezes, para se chegar nesse ponto, vai causar um pouco de transtorno para a pessoa. Então, como eu disse, a gente orienta, mas a gente não proíbe. Não obriga. A mesma questão de usar duplicar letras, Y, W, a gente não vai dizer, não vou registrar. Não pode dessa forma. Não, a gente não existe nada. Obrigatoriamente precisa orientar os pais, né, que às vezes foge da ortografia, essa duplicidade de letras, mas não é inglês nem brasileiro. Isso, o nome é brasileiro, mas duplica uma letrinha e fica diferente. Não, a gente não vai, né, se recusar a registrar, mas a gente precisa orientar que daquela forma ela foge da ortografia. Os pais querendo manter dessa forma, tudo certo. A gente registra, bem tranquilo. Muito bem, que legal. Olha, quanta informação bacana. Um outro registro que hoje se fala muito é em pet, em mãe de pet, né? Pai de pet. E existe muitas pessoas aí que estão, inclusive, substituindo, né? Filhos por pet. Mudou um pouco a configuração. Mudou um pouco, isso. Ou que incluem esses pets na família, né? Que acaba sendo parte da família aí muitas vezes. Existe esse registro, se eu quiser registrar o meu pet, o meu gatinho, o meu cachorro, até que ponto é permitido? Eu posso registrar só gato e cachorro? O que é permitido dentro da lei? É permitido registrar, né, os animais domésticos, né, que a gente fala, se for um animal silvestre, aí tem que ter todo um procedimento no IBAMA, digamos um papagaio, enfim, esses animais silvestres a gente não pode registrar. Sim. São os domésticos, um gato, um cachorro, um pintinho, um pato, um coelho, pode registrar. Exceto os silvestres, os registros podem ser feitos, sim, de forma geral. Documentação, a mesma coisa? Isso, a gente pede então uma declaração do proprietário, né, do tutor desse animal com as características. Se é um gato, se é um cachorro, se tiver raça definida, pelagem, alguma cicatriz, alguma situação, né, que identifique esse animal. Pode constar a idade, enfim, as informações gerais que identifiquem aquele animal que está sendo levado a registro. E aí o nome do tutor, né, o responsável, RG, CPF, essas questões. E aí então não tem burocracia nenhuma para você registrar hoje um animalzinho? É bem tranquilo. A gente vai ter esse requerimento, né, essa solicitação formal do tutor para registrar e as informações ali do pet. O que muda? Meu pet é registrado ou não? Ele vai facilitar às vezes em viagens, na identificação desse animal. Uma outra situação, né, que motivou a criação desses registros é criar mais responsabilidade para as pessoas que adquirem esses animais, porque no caso de maus tratos, de abandono, consegue localizar, né, quem seriam os tutores, quem seriam os responsáveis. A questão de localizar também o animal. Que às vezes fugiu ou foi roubado. Isso, exatamente. A questão, né, das pessoas se apropriarem devidamente, você vai ter um documento, né, que vai comprovar que o animalzinho é seu. Inclusive, esses documentos são utilizados até em questão de guarda, no caso de um divórcio, em testamentos. Então, esse documento é utilizado até nessa questão. Momentos. Então seria muito legal assim para você ter uma proteção para o seu animalzinho e também para ele ter uma proteção de que vai ser bem cuidado, né? Olha aí, ó, sem nem saber, ele já vai ter uma proteção melhor que vai ser bem cuidado. Caramba, quanta informação! E aí, conseguiram acompanhar um pouquinho dessas informações? Anotaram tudo que precisa para casar, para registrar filho? Conseguiram organizar isso aí? Tem alguma dúvida? Eu vou dar um minutinho para vocês aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, querem fazer alguma pergunta, eu acabei não acompanhando, não vi se tem alguma pergunta aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, dar um abraço para quem está nos ouvindo. Tem bastante mulherada nos ouvindo hoje.
Boa noite a todas vocês. Boa noite, Débora, Rosa, Maristela, Franciele, Dirley, Helenita e Vanessa, Gladys. Beijo, linda, que tá sempre acompanhando a gente. Ana Cláudia, Silvana, a nossa Silvana, a minha xará, a Dilce, que tá acompanhando. O marido tá acompanhando, você viu? Ela falou de casamento, você ouviu, né? Olha só. Já houve, inclusive, senhores lá que falaram que foram as mulheres que os pediram em casamento. Olha aí, né? Fugiu da regra, foge a regra. A Grazi da Augusto, Grazi, boa recuperação, aí tá de repouso. A Dalva, olha, minha tia lá do Mato Grosso, tá ouvindo aí, ó, falando aí de cartório. Renata de Chapecó, Josinei, então tem um pessoal aí bacana assistindo a gente, tem muita gente assistindo a gente. Vó Maria, Melanie, que tá sempre acompanhando, Tercília, Márcia Radelli, são pessoas aí que têm acompanhado a gente e têm nos acompanhado rigidamente, né, em todas as lives, em todos os encontros, são constantes. Um beijo para vocês todos que estão nos acompanhando e mandando boa noite, Eu espero que a gente consiga ter trazido um pouquinho de informação. Eu sei que é um processo um pouco mais sério, um pouco mais burocrático, né? Porque são questões de registro, que vale aí, são coisas sérias que valem. O seu nome é para o resto da vida. São decisões importantes. Decisões importantes, algumas não voluntárias, que é a questão do velório, né? Outras voluntárias, que é a questão de você decidir ter um filho, a questão de você decidir se unir a uma pessoa. Então, nada mais do que estar bem informado para o próximo passo, né? Para fazer direitinho, para lá na frente você não precisar voltar a olhar tudo isso, né, Heloíse? E aí não fazer um divórcio de novo, né? Vamos deixa o divórcio para depois, né? Precisando a gente faz, mas a nossa torcida é sempre que vai pro resto, sejam duradouras. Muito bem. Heloíse, já estamos chegando na nossa reta final da nossa live de Mulher para Mulher hoje. Agradecer novamente a sua participação por trazer essas informações para a gente, eu acredito que é de grande conhecimento, inclusive registro de animais, eu acho que é muito bacana de ser um pouquinho mais explorado. Algo novo, né? Que algo não tem esse conhecimento dessa possibilidade. Exato. A questão dos casamentos homoafetivos, espero que continue sendo regra, porque eu acho muito bacana, toda forma de amor é válida. Então eu acho muito legal e que seja o que Deus quiser, como diz, né? Mas que continue aí, quem quer ainda dá tempo. Uma dúvida que ficou aí referente que eu recebi aqui no meu privado. Casei homoafetivamente e saiu a lei que é proibido. Descaso, como que fica? Tá consumado, é válido. O que daí pra diante da promulgação da lei pra diante, sim. A gente já não pode praticar se porventura não posso mais casar, não tem validade. Mas tudo que foi feito antes, totalmente válido. Não vai perder a eficácia e a validade porque houve essa alteração legislativa posterior. Muito legal. Então, tirada a dúvida, legal? Quem quiser, aproveita e corre. Então, enquanto tá com medo que não seja aprovada, aproveita e corre e regulamenta aí. E aí, após, tem a possibilidade de um registro de, como você falou, de união estável? Sim, temos as uniões estáveis, elas podem ser feitas por escritura pública, né, que aí é feito no outro cartório, que é de tabelionato, que vai, de certa forma, regulamentar, né, essa mesmo que seja do homoafetivo? Sim, mas, via de regra, você vai chover no molhado, porque você já tem o casamento civil, que vai, inclusive, alterar o estado civil. Você vai deixar de ser solteiro, de divorciado, enfim, e passará a ser casado. Então, não haveria a necessidade de fazer uma união estável, porque você não tem uma união estável apenas, você tem um casamento civil. Não, eu digo assim, após sancionou a lei lá, não pode mais casar homoafetivamente. Vai existir essa possibilidade, daí ainda também, né? Daí não sabe ainda qual que vai ser. Mas legal, então para garantir, casa logo. Outra questão que eu acho importante a gente comentar, e relacionada aos casamentos, indiferente de ser homoafetivo ou não, é a questão do nome também, que a gente vê muitas pessoas que têm essa dúvida, eu não vou alterar meu nome para quando eu casar porque eu não quero alterar a identidade, CPF, enfim. Essa atualização documental, ela é interessante e a gente orienta que ela seja feita mesmo quando não tem alteração do nome. Uhum. Se optar por alterar, o que não pode, no meu caso eu só tenho um sobrenome, eu não posso tirar o meu sobrenome para acrescer do meu cônjuge. Eu vou manter o meu nome se eu quiser acrescer o dele. Posso apenas manter meu nome como é. Vou ser casadas, mas não vou alterar meu nome de forma alguma.
Ou se eu tiver mais que um sobrenome, eu posso tirar um e manter outro, só não posso suprimir total. E se meu cônjuge também tiver mais que um sobrenome, eu posso optar qual deles ou se quero todos. Tá. Então, Vanderlei Sareta mandou uma pergunta que eu achei bem interessante. Uma pergunta. Se duas pessoas têm o mesmo nome, teria como colocar um segundo nome? Eu acredito que ele está falando de sobrenome. Hoje existe a possibilidade, teve uma alteração um pouco recente também da Lei 6.015, que a gente pode fazer essa alteração de prenome. Ele pode acrescentar, às vezes, um patronímico da família, né? Então ele pode, se for da vontade, acrescentar, por exemplo, eu não tenho meu sobrenome materno e eu gostaria de ter, a gente pode fazer. Muito bem. Vanderlei, respondida a sua pergunta, então pode. Procure um cartório, tire suas dúvidas, ou procure a Heloíse, tire suas dúvidas e qual que é o procedimento, e aí acrescenta aí e deixa tudo certinho do gosto de vocês, legal? Heloíse, muito obrigada pela participação, pelas informações. Quero que você faça suas considerações finais para o público que está nos assistindo. Primeiramente, agradecer a Silvana por mais esse desafio. Para mim foi... Olha, hoje à tarde eu repensei em números. Eu vi que ela estava quietinha, que não respondia. Assim, tudo que é novo, num primeiro momento eu fico assustada. Mas gostaria, além de agradecer por esse espaço, da gente poder repassar informações que vai facilitar a vida das pessoas, o dia a dia. De que sempre que tiverem alguma dúvida, pode nos procurar, seja pessoalmente, seja por telefone. A gente disponibiliza também o WhatsApp. Às vezes no WhatsApp a gente demora um pouquinho mais para responder, porque primeiro vai telefone fixo, vai balcão, então o WhatsApp ele espera às vezes lá um pouquinho. E que as pessoas não tenham receio. Quando eu comecei nesse meio, eu tinha muito medo, às vezes, de pedir ou medo de chegar até o cartório. Isso. De imaginar que era um ambiente totalmente jurídico, amedrontador. Não, a gente tá tudo certo. E como eu sempre brinco, eu saí da roça, mas a roça não saiu de mim. Então, bem tranquilo. Pode ir lá, tá com dúvida, tira as dúvidas, até a melhor para você ser mais assertivo. Tira suas dúvidas, liga, e aí no momento da tua decisão, no momento do registro, vai estar tudo certinho, você não vai perder tempo, não vai ter burocracia e tá tudo certo. Em muitas situações que a gente tem prazo, que passar daquele prazo, por exemplo, o registro de óbito passou os 15 dias, a gente não pode mais fazer, De regra tem algumas diferenças pela distância, Mas aí vai judicial, então sempre bem importante, Cuidar os prazos para evitar que tem um procedimento depois um pouco mais burocrático, um pouquinho mais demorado. Como a gente mencionou, a questão do óbito, aqui a gente não tem tanto essa necessidade, porque ainda os cemitérios, eles sepultam tudo sem o registro de óbito, então normalmente as famílias, mesmo que aconteça no final de semana, conseguem sepultar, enfim. Mas a gente tem situações que precisa transportar corpo ou que vão ser sepultados em outras cidades. A gente sempre tem plantão. Pra nos procurar. Precisou casar ou ocorreu infelizmente algo nesse sentido, procura que tem disponibilidade aí da gente. A gente sempre agenda antes, então nem entra na questão do plantão, entra ali mesmo no agendamento que a gente faz de acordo com a vontade dos noivos, E vai final de semana, vai final noite. De semana, vai depois do horário, faz no cartório. O plantão ele é específico para obituário. Isso. Obituário, legal então. Entendido, gente? Mais alguma dúvida? Tem valor para casar civil? Tem! Aí, Renata, vou até explicar depois, a Luísa me Aí depende do regime que você optou. Cada regime, acredito que tem um valor específico, O regime ele vai alterar a questão dos gastos que você vai ter com a escritura de pacto e com o registro no registro de imóveis. O procedimento lá dentro do nosso cartório do civil, ele não vai alterar o valor. O que altera o valor dos casamentos é se ele vai ser no cartório, fora do cartório, aí vai depender da distância, se vai ser no horário de expediente, fora do horário de expediente. Isso tudo altera os valores. Se os noivos já foram casados, se não foram, que aí tem as comunicações, as anotações. Então a gente não tem um valor X para dizer, todos os casamentos custarão, sei lá, R$400. Não tem um valor Tem que estar entrando em contato, explicar a situação, o regime que você optou. Porque conforme a gente for lançando lá no sistema, os dois noivos já são divorciados, vai ter 4 anotações, vai ser um valor. A gente vai casar lá na linha Nova Brasília, vai ser um valor porque há uma distância. Deslocamento. Isso, não, eu vou casar no cartório no horário de expediente. Outro valor. Então,
A nossa tabela de emolumentos, cada um desses itens, ele tem um valor em específico. Então, conforme a gente for constando essas informações, ele vai dar o valor para total. dar mais ou menos o mínimo hoje, o mínimo. No cartório, no horário de expediente, em torno de uns 400, 450 reais, mais ou menos. E tem essas variações, né, das comunicações que a gente... Mas seria o mínimo do mais mínimo. ou menos esse valor. Aí dependendo do Mas a restante. gente tem também a possibilidade dos casamentos gratuitos. Quando a pessoa não tem condições de pagar as custas do casamento, né, a pessoa nos informa, é lavrado um termo, né, uma declaração de hipossuficiência, que a pessoa é civil e criminalmente responsável pelo que ela está declarando, que ela não tem condições de pagar as custas, e o processo de casamento ele é feito de forma gratuita. Olha aí, ó, que legal. Para quem aí não tem condições de casar e gostaria, então veja com mais. Possibilidade também. Tem possibilidade de casar, viu? Quer casar todo mundo. Tá vendo? Eu ia falar isso, mas fiquei quieta. Só não casa quem não quer. Então a Renata falou aí que tem só declaração, que ela fez um cartório. Provavelmente ela tem declaração de união estável, né? Pode ser que seja só a declaração, pode ser que seja uma escritura, né? Então, teria que avaliar. Mas Renata, casa. Chama ele ali, vamos conversar, vamos casar, vamos assumir esse negócio aí, o nenê já tá grande, já passou até de ser rainho, tá? Vamos casar aí. Já participa. Já me convida pro casamento, tá? Que a gente gosta de participar. Muito bem, pessoal. Um abraço a todos que estão assistindo. Mais dúvidas, chame a gente aí que a gente repassa para a Heloíse, repassa o contato da Heloíse, procurem o cartório. E com certeza eu agradeço a participação de vocês, as perguntas de vocês. E, mais uma vez, até a próxima live de Mulher para Mulher com Silvana Forcellini, que vai ser daqui 15 dias. E logo, logo a gente lança aí quem vai ser a nossa entrevistada de Mulher para Mulher para a próxima live. Um beijo no coração de vocês e até!